Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, dando início às nossas videoaulas, hoje nós vamos estar falando sobre múltiplos e divisores de um número natural. Então essa é a nossa primeira videoaula dessa semana. E temos outra videoaula sobre a outra atividade, o outro conteúdo, e logo mais você também pode estar assistindo essa segunda videoaula da nossa segunda atividade dessa semana, ok? Então, agora nós vamos estar falando sobre múltiplos e divisores de um número natural. Observe a sequência dos números inteiros acima, pessoal. Nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu pegar um número qualquer, um número à escolha qualquer, por exemplo 4, e multiplicar por essa sequência de números naturais, números inteiros, nós vamos obter os seguintes resultados, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Observa, pessoal, que esses resultados aqui, eles são os resultados do 4, do valor 4, que foi o valor que nós escolhemos, multiplicado por essa sequência de números naturais. Pessoal, esse resultado, ou seja, os números 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, eles nada mais são do que os múltiplos de 4, ou seja, os múltiplos do número 4. Então, quando eu quiser achar ou quando eu quiser identificar os múltiplos de um número natural qualquer, basta pegar esse número e multiplicar pela sequência dos números naturais. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e continua, porque esses números não têm fim. Então, os múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando esse número pelo conjunto dos números naturais, pela uma sequência de números naturais. Nesse caso aqui, eu peguei o 4 e multipliquei por essa sequência, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, e os resultados dessa multiplicação nada mais são do que os múltiplos de 4. Observe o seguinte, galera. Tanto o 0 como o próprio 4, eles são múltiplos, ou seja, eles fazem parte desse conjunto dos múltiplos de 4. Na verdade, o 0 ele é múltiplo de qualquer número, porque todo número é multiplicável por 0, dá como resultado 0. E no caso do 4 aqui, ó, ele também é múltiplo de 4, porque 4 vezes 1 dá como resultado o 4. Então, os múltiplos de 4, o 0 e o próprio 4 fazem parte desses múltiplos. Outro exemplo, ó, o 0 e o 6, eles também fazem parte dos múltiplos de 6. Então, ó, o 0 ele é múltiplo de qualquer valor e o 6 também está incluído nos múltiplos de 6, porque 6 vezes 1 dá justamente o 6. Então, ó, o 0 é múltiplo de qualquer número e qualquer número é múltiplo de si próprio, de si mesmo. E galera, observa o seguinte, ó. Aqui nos múltiplos de 4, esses múltiplos, essa sequência dos múltiplos de 4 está aumentando de 4 em 4. E aqui nos múltiplos de 6, essa sequência dos múltiplos de 6 está aumentando de 6 em 6. Isso significa que a sequência dos múltiplos de um valor vão aumentar de acordo com esse valor. Por exemplo, se eu fosse encontrar os múltiplos de 5, então os múltiplos de 5 eles iriam aumentar de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 25, 30... e por aí vai. Se eu fosse encontrar os múltiplos de 2, esses valores também iam aumentar de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. Ok, galera? Ou seja, tá aqui, ó, os múltiplos de 4 e a forma como nós podemos representá-los, ó. Nós representamos através desse M e o próprio 4, né? Significa múltiplos de 4. Colocando eles entre chaves, ó. Múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e reticência, porque eu poderia continuar esses múltiplos de 4. Bastaria continuar multiplicando o 4 pelo restante dos números dessa sequência dos números naturais. Divisores. Então agora, pessoal, nós vamos aprender a encontrar os divisores de um número. E para nós encontrarmos os divisores de um número natural, basta pegar esse número e dividir. Se o resultado dessa divisão for uma divisão
exata, ou seja, onde o resto é zero, é porque aquele número é divisor. Por exemplo, 3 é divisor de 12? Sim. 12 dividido por 3 dá 4. E o resto dessa divisão é zero. Ou seja, é uma divisão exata. Então, 3 é divisor de 12. 5 é divisor de 27? Não. Porque se eu pegar 27 e dividir por 5, vai dar 5. E vai sobrar 2 de resto. Ou seja, o resto não é igual a zero. O resto é diferente de zero. E quando o resto é diferente de zero, a divisão é não exata. Então, por ser uma divisão não exata, o 5 não é divisor de 27. Então, os divisores de um número são aqueles em que as divisões por esse número vão dar resultados exatos, ou seja, divisões exatas. Vamos lá. Os divisores de 10 podem ser representados da seguinte forma. Olha só, o Dzinho, esse D aqui é de divisores, e o 10. Mais uma vez, ó, entre chaves. E vamos lá, os divisores de 10. Eu começo com 1. 10 é divisível por 1, com certeza. Lembrando, todo número é divisível por 1. Então, quando eu for encontrar o conjunto dos divisores de um número qualquer, eu sempre vou começar com 1, porque todo número é divisível por 1. Então, 10 é divisível por 1? É. Então, 1 é divisor de 10. 10 é dividido por 2? É. 2 é divisor de 10. Na sequência, seria o 3. 3 é divisor de 10? Não. 10 não dá para dividir por 3. Não vai dar uma divisão exata. Depois seria o 4. 4 também não é divisor de 10. E por último, e por fim, o 5. Ó. 5 é divisor de 10. Dá uma divisão exata. E para finalizar, o próprio 10. 10 é divisível por 10. Lembrando, todo número é divisível por ele mesmo. Então, aqui está o conjunto dos números que são divisores de 10. Então, os divisores de 10 são os números 1, 2, 5 e 10. Então, é dessa forma que eu encontro os divisores de um número natural. Importante, como nós já falamos, todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Sendo assim, todo número natural tem pelo menos 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Ok? E agora nós vamos falar um pouco sobre MDC e MMC. Nós vamos começar falando sobre o MDC, máximo divisor comum. Então, eu tenho os divisores de 6. São o 1, o 2, o 3 e o 6. Esses valores são divisores de 6 porque se eu dividir o 6 por eles, eu vou encontrar aqui divisões exatas. Divisores de 12. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses números também são divisores de 12. Por quê? Porque se eu for dividir 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12, o resultado dessas divisões também vão ser exatas. Então eu tenho aqui dois números e os seus divisores. Divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. E eu quero saber qual é o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre o 6 e o número 12. Galera, se eu quero saber o máximo, então eu quero saber o maior. Então, qual é o maior número que divide ao mesmo tempo, ou seja, ele é comum, divide ao mesmo tempo, tanto o 6 como o 12. Que número seria esse? Seria o número 6. Por quê? Porque 6 é divisível por 6, dá uma divisão exata, dá 1. E 12 é divisível também por 6. 12 dividido por 6 dá 2. Ó, 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então, dão divisões exatas. Então, o maior número que é divisível ao mesmo tempo, tanto pelo número 6 como pelo número 12, é o próprio 6. Então, o MDC entre 6 e 12 é 6. É dessa forma que eu encontro o MDC, o máximo divisor comum, entre 2 ou mais valores. Agora, galera, nós vamos falar sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Agora, em vez de achar o máximo, eu quero achar o mínimo, ou seja, o menor valor. Então, eu quero saber qual é o menor valor que é múltiplo ao mesmo tempo de dois valores diferentes. No caso aqui, ó, vamos começar com os múltiplos de 3, né? No nosso exemplo. Os múltiplos de 3, quem são? 0, 3, 6, 9 e 12. Alguns múltiplos de 3.
Os múltiplos de 5, quem seriam? 0, 5, 10, o 15, o 20 e reticências, né? Eu poderia continuar, mas vamos ficar aqui só até o 20. Então, eu tenho aqui o conjunto dos múltiplos de 3 e o conjunto dos múltiplos de 5. A pergunta é, qual é o MMC entre 3 e 5? Galera, eu quero saber o menor valor que é múltiplo tanto do 3 como do 5 ao mesmo tempo. Pessoal, se eu quero saber qual é o menor valor que é multiplicável por 3 e 5 ao mesmo tempo, esse valor, se ele é múltiplo, ele também é divisível. Claro, pessoal, ó, observa. O 15. O 15, pessoal, é o menor valor que é múltiplo tanto de 3 como de 5 ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é o menor valor que ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Não é o 3, porque 3 não divide por 5. Ah, divide por 3, mas não divide por 5. Não é o 9, porque 9 não divide por 5. Não é o 12, porque 12 não divide por 5. Não é o 5, porque 5 não divide por 3. Não é o 10, porque 10 não divide por 3. Não é o 20, porque 20 não divide por 3. Dividia por 5, mas não por 3. Então, tanto aqui na sequência dos múltiplos de 3, como aqui na sequência dos múltiplos de 5, o menor valor que é múltiplo deles dois ao mesmo tempo, ou seja, que também, por ser múltiplo, é divisível pelos dois ao mesmo tempo, é o 15. Por quê? 15 dividido por 3 dá 5, e 15 dividido por 5 dá 3. Divisões exatas. Então, o menor valor, o menor múltiplo comum entre o 3 e o 5 é o 15. Como é que eu descobri? Porque o 15 é o menor valor que é divisível ao mesmo tempo por 3 e por 5. Por isso, ele é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, o MMC. Então, MMC de 3 e 5 é o 15. Ok? Então, é dessa forma que eu encontro o MMC entre dois ou mais valores diferentes. Beleza? Então, galera, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo através do meu WhatsApp. Valeu e até mais. Tchau.